Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre tênis. Alexei Popyrin vence Hugo Humbert na estreia do Masters 1000 de Monte Carlo e avança a segunda rodada. Ele que não vem uma boa temporada, esse início em quadras duras com apenas 2 vitórias e 7 derrotas. É assim, vamos lembrar que no ano passado, né, o Popyrin conseguiu resultados bem mais consistentes, né, no início do ano. Teve até uma semifinal na ATP 250 de Doha e até foi prejudicado por uma lesão naquele torneio, que ele veio jogando um tênis maravilhoso, parecia ser um dos favoritos a conquistar o título ali, e aí quando ele sente a lesão no tie-break, o jogo dele contra o Khachanov desanda e ele só volta em Miami. Ele perde Dubai, ele perde Indian Wells, e ele ganhou muito pouco esse ano jogando esses torneios que não pôde disputar no ano passado. E agora, ele está aí jogando Monte Carlo, onde ele defende uma terceira rodada. Eu a gente sabe que existe espaço para ele ganhar pontos, até porque a gente está falando de um tenista que defende 1.000 pontos lá no Canadá. Então, assim, ele precisa conquistar o terreno dele aí, porque a chance dele ter uma queda grande no ranking, se ele não defender o título dele, o que é obviamente a maior probabilidade, né? Ele sabe que o tombo seria gigante, então ele tem que de alguma forma somar mais pontos. Mas Monte Carlo é um torneio difícil e ele pegou a pedreiro, tenista basicamente da casa, né? Por mais que Mônaco seja um país independente, né? É basicamente na França, né? E ele enfrenta um cara que tem um teto de produção muito alto, mas venceu. E eu acho que a vitória ela é importante porque ele cresceu bastante ali com o passar do jogo. E assim, o Popyrin vive um ano ruim, se a gente for comparar, né? Tipo, a Beatriz Adedmaia tem um ano ruim, mas eu acho assim, o Popyrin tem perdido jogos muito mais apertados. Por exemplo, ele teve chance de ganhar do Safilin, ele teve chance, por exemplo, lá em Dubai, ganhar do Cilic, do mesmo jeito que teve chance de ganhar do Giron em Indian Wells. Ele tem perdido muitos jogos apertados, né? Ele tem, assim, tido chances de complicar mais a vida dos adversários ou chances de vencer esses jogos e acaba não vencendo. E hoje é mais uma vez uma partida que se aparece apertada e dessa vez ele vence, né? E eu acho que, obviamente, tem mérito dele ter conseguido jogar melhor, dele ter conseguido sustentar mais as trocas no fundo de quadra quanto mais a partida se passava, dele ter jogado com mais inteligência, né? Tipo, muito mais paciente para esperar a hora de atacar do que o Humbert. E assim, o Humbert, claro, é um tenista que o saibro não é a melhor superfície dele, mas não quer dizer que ele não seja competitivo. Ele foi quartas de final contra o Casper Ruud, se não me falha a memória, no ano passado, né? Ele acabou perdendo o jogo ali no finalzinho, né? Mas ele roubou um set do Ruud no saibro, né? Então, no ruim no saibro esse cara não é. Mas a verdade é que o Humbert, para mim, ele tem muitos problemas nessa questão da escolha de jogadas, a maneira que ele vai conduzindo a partida, nem sempre é feito de uma maneira estrategicamente bem dotada, né? Tipo assim, porque eu não acho que existe falta de tática no Humbert, entende? Ele sabe jogar bem o jogo tático, várias vezes quando o Popyrin sobe a rede, ele consegue fazer aquela bola indo pro pé, ao invés de tentar uma passada vencedora, ele entende o conceito de uma passada em 2 tempos. Eu acho que ele muda bem a direção dos golpes, mas o problema ele é um cara muito dinâmico, entende? Ele joga muito daquele jeito, né? Ele tem um ritmo, se você quebra esse ritmo, ele não é um cara que sai da zona de conforto muito bem, e aí é o problema, né? E tem jogos que o cara vai conseguir surpreender os melhores, mas tem jogo que o cara não consegue sair do lugar. A gente viu aquele duplo 6-2 do Zverev lá em Paris. O Zverev normalmente não é um cara de atropelar, mas ele entendeu o que tinha que ser feito no jogo e o Humbert não teve como sair da casinha dele, porque ele não faz isso, né? Ele é aquele cara assim, o Zé tá jogando na França, ele é o tenista caseiro, né? Quando sai da zona de conforto, né, não sai nada dele. Então, eu acho que ele tem que trabalhar mais esse lado, porque claramente é um talento top 10 que não vai para o top 10, né? Porque não é só talento que te leva até a um estágio de top 10, né? Você precisa fazer mais, entende? Você precisa ter um pouquinho mais de variação, um pouquinho mais de dinâmica, porque desse jeito, né? A situação fica complicada, porque ele está enfrentando um cara que é vencível. O Popyrin, ano passado no Saibro, teve recorde negativo. Ele já ganhou o torneio no Saibro, eu sei que ele também é um cara que oscila muito, mas então a virtude que o Popyrin tem é um cara que, a meu ver, ele consegue mentalmente jogar melhor nesses momentos assim de que assim, o jogo tá meio assim complicado. Eu acho que ele consegue encontrar mais respostas em dificuldades do que o Humbert. Não estou dizendo que ele é um colosso mental, né? Porque apesar do título dele em Montreal ser muito nessa base dele ter sido forte mentalmente, né? Porque ele perdeu muitos jogos também na cabeça recentemente, mas ele fica nos jogos muito melhor do que o Humbert. Eu acho que ele gerencia jogos também com mais desgaste físico melhor que o Humbert. O Humbert é um cara tá no top 20, mas toda vez que cansa no jogo, ele não muda a forma de jogar e vai errando mais. Você vê que ele começa o jogo com tempo de bola finíssimo,
aí vai piorando pouco a pouco, né? Seja ele perdendo um pouco de velocidade nos golpes, principalmente o backhand dele, e é claro, ele perdendo tempo de ataque, porque falta paciência, ele vê que não tá conseguindo ganhar do cara em 4, 5, 7, 10 trocas, entende? Ele tá vendo que o cara tá aguentando mais. Eu acho que foi melhorando o Popper, ele foi aguentando mais as trocas no fundo de quadra, e aí ele induziu mais o Humbert ao erro, e eu acho que ele conseguiu entender mais o tempo para atacar também em vários momentos, né? Eu acho que o Popper melhorou bem o backhand dele, isso tem que ser dito, mas o jogo de rede dele, para alguém que gosta tanto de ir pra rede, ele tem muito pouco tato, né? Ele sabe fazer uns voleios, mas tem que estar na mão, né? Se o voleio fica difícil, ele se embanana todo, e eu acho que é aí que ele precisa talvez de um Patrick Rafter para ajudar ele, né? Trazer um desses tenistas australianos para ajudar o voleio, e é curioso, ele é australiano, né? Como ele cresceu jogando tênis na Espanha, curioso, né? Por isso que ele joga bem no saibro comparado a alguns outros tenistas da geração australiana, né? Às vezes joga bem, às vezes, né? Mas assim, ele acabou sendo ensinado de uma maneira diferente a jogar tênis do que, por exemplo, outros tenistas australianos, como é o caso do Thompson, do Kokkinakis, até mesmo o próprio Demo, embora o Demo também não seja um tenista clássico da australiana. Então, vitória para ele, enfrenta ou Kecmanovic ou Tiafoe, é uma boa chance de avançar, nenhum dos dois é especialistas em saibro, então assim, ele tem uma oportunidade de ouro de avançar pelo menos a terceira rodada, aí terceira rodada para frente, seja o que Deus quiser, porque ele tem a possibilidade de enfrentar um Casper Ruud, que obviamente no saibro é favorito contra ele, mas vamos ver o que acontece. Acho que a segunda rodada é uma chance de pelo menos ele avançar a terceira rodada, defender os pontos dele e, óbvio, ajudar na corrida para Turim, que nesse momento acho que nem no top 100 ele está, para você ter uma ideia do quão negativo o ano dele é. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.